Olá, um abraço a todos, cá estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Explica Tuga. Desta vez temos a resolução do Exame Nacional de Matemática B do ano de 2022. Neste caso, a época especial. Deem o vosso contributo a este canal fazendo a sua subscrição, ponham também um like neste vídeo e, se quiserem também, têm as notificações para ativar. Sem mais demoras, vamos então começar com a resolução. Primeira questão, vamos começar com programação linear. Uma empresa de mercenaria produz e vende aparadores em madeira feitos à mão de dois modelos A e B. Cada aparador do modelo A necessita de 30 metros de madeira e 5 horas de mão de obra, já o B precisa de 20 metros de madeira e 10 horas de mão de obra. Para a produção destes dois modelos de aparadores, a empresa dispõe mensalmente de 300 metros de madeira e 110 horas de mão de obra. Por cada aparador do modelo A vendido, a empresa tem um lucro de 700 euros e, no que respeita ao modelo B, são 900 euros de lucro. Admita que a empresa vende todos os aparadores que produz, determine o número de aparadores do modelo A e do modelo B que a empresa deverá produzir por mês de modo a maximizar o lucro. Na sua resposta, designe por X o número de aparadores do modelo A e Y o número de aparadores do modelo B a produzir por mês. Devemos também apresentar a função objetivo, restrições do problema, representação gráfica referente ao sistema de restrições, o valor de X e de Y correspondentes à solução do problema. Vamos pôr então aqui as restrições. Há logo uma que vocês devem pôr, que é o número de aparadores do modelo A deve ser maior ou igual que 0 e também a mesma coisa referente ao modelo B. Não faz sentido pensarmos em número de aparadores negativos. Vamos então à questão da madeira. Nós temos 300 metros de madeira disponíveis por mês, sendo que do modelo A gasta 30 metros e do modelo B gasta 20. Então, 30x, que é o número de metros de madeira gastos pelos aparadores do modelo A, mais o número de metros de madeira gastos pelo aparador B, não devem então exceder os 300 metros de madeira. Agora vamos fazer uma coisa parecida com a mão de obra. 5x mais 10y, número de horas gastas com o modelo A e com o modelo B, que não devem exceder aquilo que temos disponível por mês, que são 110 horas. Vamos então agora à função objetivo, por aqui em baixo. O lucro obtido é dado por, são 700 euros por cada modelo X e 900 por cada modelo Y, que é o modelo B. E no que respeita às restrições do problema é tudo. Temos também já a nossa função objetivo. Vamos agora resolver cada uma das inequações em ordem Y e representar depois graficamente na máquina de calcular. Vamos então a isso, começando por esta. Primeiramente vamos ficar com 20y menor ou igual do que menos 30x mais 300 e posteriormente teremos de dividir por 20. Então vamos ficar com y menor ou igual, menos 30 a dividir por 20 dá menos 3 meios. E agora vamos ter que fazer 300 a dividir por 20, que dá 15. Uma coisa parecida terá de ser feita agora. Vamos ficar com 10y menor ou igual do que menos 5x mais 110 e depois dividir tudo por 10. Menos 5x a dividir por 10 dá menos 1 meio de x. 110 a dividir por 10 dá 11. E agora uma coisa também terá de ser feita relativamente à função objetivo, isto para quem usa o método das retas paralelas. Vamos ficar com 900y é igual a menos 700x mais o valor do lucro que se quer otimizar.
e depois teremos de dividir tudo por 900. Vamos ficar com y é igual a menos 7 nonos de x, que é o 700 a dividir por 900, e depois, então, vamos ficar aqui com a ordenada na origem, que é o lucro sobre 900, sendo que é esta ordenada na origem que nós queremos otimizar, neste caso, maximizar. Vamos então introduzir tudo na máquina, apenas com uma nuance, onde temos inequações passarão a estar equações, ou seja, vamos fazer apenas a representação de retas. Cá estamos então, vamos aqui aos gráficos. Na primeira temos menos 3 meios de x mais 15. Na segunda, menos 1 meio de x mais 11. No que respeita ao x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0, eu não vou pôr essas retas, vou simplesmente mexer aqui na janela para só estar a ver essa região. As ordenadas na origem são 11 e 15. Parece-me que 20 será aqui um valor aceitável. Aqui está um pouco à queima. Vamos meter a janela até 15. Aqui no X. Isto porque, pensando agora nas inequações e não nas equações, nós tínhamos aqui menores ou igual, por isso nós temos de estar simultaneamente abaixo da linha vermelha e abaixo da azul, por isso não vale a pena ver ali o zero da função que está a vermelho. Vamos então pôr tudo aquilo que nós precisamos. Vamos aqui a menu, traçar, traçado do gráfico e vamos ver a ordenada na origem da vermelha, que nós já sabemos que é 11, mas temos de pôr aqui. De seguida vamos ver a interseção da vermelha com a azul. Cá está ela. E agora o zero da azul. Analisar gráfico. 0. Escolher aqui a azul. Cá está o valor. Vou só arrastar para aqui para se ver tudo. Agora vou pôr aqui também a representação da reta para nós usarmos o método das retas paralelas. Vamos pôr então aqui menos 7 nonos de x mais, e agora é esta ordenada na origem que nós queremos maximizar. Bem, eu vou ter de pôr aqui qualquer coisa só para começarmos. Vou pôr, por exemplo, 5. Cá está a nossa reta. Começar por arrastar aqui a equação dela para o lado, para não estrovar. Agora é uma questão de irmos mexendo na ordenada na origem, mas com uma pequena nuance. É que nós nunca podemos fugir da nossa região admissível, ou seja, do nosso polígono. Vamos então fazer isso. Ora, dentro da região admissível, o ponto onde vai ser maximizada a ordenada na origem será ali no 4,9. Mas isso também é uma conclusão a que nós vamos chegar através dos cálculos. Resta-me então copiar e está feito. Para já vou assinalar aqui a nossa região admissível, ou seja, o nosso polígono. Lembram-se que nós tínhamos que estar simultaneamente abaixo da reta que está a vermelho, abaixo da reta que está a azul, e os x e o y tinham de ser maiores ou iguais que 0. Logo está aqui assinalado o nosso polígono. Um dos vértices do polígono será o nosso ponto ótimo. Um deles seria este, onde o lucro é de 0 euros. L de 0,11, em que temos apenas de multiplicar 900 por 11, seja 9.900 euros.
Nós já sabemos que será ali através do método das retas paralelas, mas vamos ver então qual o lucro naquele ponto. Ou seja, o L de 10, 0, é só multiplicar 700 por 10, ou seja, 7.000 euros. E por fim, aquilo que vai dar o máximo de lucro possível será o 4,9. 700 vezes 4 mais 900 vezes 9, num total de 10.900 euros, confirmando aquilo que o método das retas paralelas já nos tinha dito. Em jeito de conclusão, vou só pôr aqui que vão ser precisos vender 4 aparadores do modelo A e 9 do modelo B. Questão 2. Numa praça de uma vila existe um quiosque que vende gelados artesanais. Na tabela ao lado apresentam-se os valores da temperatura máxima em graus registados na vila em alguns dias e o número de gelados vendidos no quiosque em cada um desses dias. Considere válido o modelo de regressão linear de y sobre x obtido a partir dos dados apresentados na tabela. Estime, com base nesse modelo, o número de gelados vendidos no quiosque num dia em que o valor da temperatura máxima seja igual a 35 graus. Neste caso, diz-se que é uma extrapolação, isto porque é um valor fora daquela gama de temperaturas que aqui temos. Na sua resposta, apresente o valor dos parâmetros da equação da reta de regressão linear de y sobre x com arredondamento às décimas, depois o valor pedido arredondado às unidades. Bem, aqui não há muito mais a fazer, vamos ter de ir já à máquina de calcular. Vamos a isso. Vamos pôr aqui a identificação das variáveis. Em x vamos ter a temperatura. E aqui o número de gelados vendidos. Agora é só uma questão de introduzir os valores. Agora o mesmo aqui com o número de gelados vendidos em cada um destes dias. Cá está. Agora basta vir aqui a uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear, MX mais B. Na lista X temos temperatura. Isto é a vantagem de identificarmos logo com os nomes as nossas variáveis. Y, gelados vendidos. Ele vai guardar a regressão linear em F1. Está feito. Estes valores já nos serviriam para acabar de resolver o problema. Mas, já que tenho a máquina aberta, vamos aqui, abrir os gráficos. Está guardada em F1. Carreguei agora na seta para cima. Não se está a ver a reta de regressão linear, mas não se preocupem para já. Menu, introdução, edição de gráfico, gráfico de dispersão. Isto é para podermos ver depois os pontos. Variáveis, agora a mesma coisa, variável x, temperatura, vamos aqui abaixo a y, tecla variáveis, agora escolhemos gelados, continuamos a não ver nada, agora é só uma questão de ir aqui, menu, janela zoom e escolher zoom dados. E neste momento temos aqui a nossa reta de regressão linear e temos também os pontos. E eu agora queria ver o valor estimado para 35 graus. Vejo que 35 está aqui um bocadinho fora. Aliás, eu já tinha dito que era uma extrapolação. Vamos pôr aqui 40 para não ficar tão à pele. Tenho que mexer agora aqui outra vez. E vamos então agora aqui a menu. Antes de ir a menu, creio que vou ter de aumentar aqui também este valor. Vou pôr aqui 200. Agora sim, creio que dará para ver. Menu, traçar. Traçado do gráfico, vamos por aqui 35, vou carregar outra vez,
no Enter. Agora eles queriam o arredondamento final às unidades. Vou pousar aqui a mãozinha, carregar na tecla menos, até estar esse arredondamento feito. Então, o valor estimado seria de 179 gelados. Tal como eu tinha dito, podíamos ter feito à mão a partir do momento em que tínhamos estes valores. Repara agora que o r ao quadrado não é grande coisa. Nós queremos um r ao quadrado perto de 1, quer dizer que não temos uma correlação muito forte. Bem, de qualquer das formas, vou pôr aqui a equação. Y é igual a, o arredondamento é às décimas, então fica 9,8x menos 163,8, e agora queremos o número de gelados vendidos para uma temperatura de 35 graus, será dado por 9,8 vezes 35 menos 163,8, com arredondamento, neste caso, às unidades, o que dá 179 gelados, e está concluído. Questão 3. Seja H a função que dá a altura da maré em metros no porto de Viana do Castelo durante os 2 primeiros dias do ano de 2022. Admita que H pode ser definido por aquela expressão que ali está em baixo, em que T é o tempo em horas, sempre atenção às unidades, decorrido desde as 0 horas do dia 1 de janeiro. O argumento da função seno está em radianos. Aliás, por defeito estará sempre em radianos. 3.1. Considera a altura da maré no porto de Viana do Castelo às 0 horas do dia 1 de janeiro de 2022. Quanto tempo decorreu até ao primeiro instante em que se voltou a registar a mesma altura da maré nesse porto, de acordo com o modelo apresentado? Apresenta o resultado em horas e minutos, com os minutos arredondados às unidades. Nos cálculos intermédios, 2 casas decimais. Vamos ver aqui quanto é que é o H de 0. H de 0 será 2 mais 1,5 seno de 1, que, fazendo o arredondamento às, neste caso, centésimos, ou seja, 2 casas decimais, dá o valor de 3,26 metros. E agora, o que temos de fazer e terá de ser feito na máquina é quando é que o H de T volta a dar os 3,26 metros. Vamos lá então avançar com isso. Vamos aqui aos gráficos. Máquina em radianos, importante. 2 mais 1,5 seno 0,5x mais 1. Por aqui 0. Vejo que os valores também são todos positivos. Mas por aqui um dia, não faz sentido pôr mais. Ou seja, na pior das hipóteses, a maré repete 12 horas depois. Agora, o que é que teríamos de ver? Vamos aqui a menu, traçar, traçado do gráfico. Vamos ver então para t igual a 0, quanto é que seria a maré. Nós já fizemos isto há pouco à mão. Por aqui este valor. Vou pôr o arredondamento como eles queriam. 2 casas decimais. Agora vou pôr aqui uma segunda função, que é o 3,26. E vamos ver quando é que ela volta a repetir, que é logo ali um bocadinho depois. Menu, analisar gráfico, interseção, limite inferior, superior, e vamos pôr à mesma as 2 casas decimais. Agora, já que estou com a máquina aberta, quanto é que é 2,29 horas em horas e minutos? Podemos ir aqui, vamos introduzir 2,29.
E agora é só vir aqui a DMS. E cá está, 2 horas e o arredondamento aqui é para fazer as unidades, por isso 2 horas e 17 minutos. O resultado final está dado, 2 horas e 17 minutos. Bem, mas como é que isto poderia ser dado à mão? Então era 2 horas e depois é agarrar na parte decimal, multiplicar por 60, isso será a parte correspondente aos minutos. Fazendo depois aquela conta e arredondando às unidades, ficaríamos à mesma com 17 minutos. Está despachado, vamos a 3.2. 3.2 que nos diz o seguinte: determine de acordo com o modelo apresentado o valor máximo e mínimo da altura da maré no porto de Viana do Castelo nos primeiros 2 dias do ano de 2022. O resultado é para apresentar em metros. Bem, nós estamos a falar de um período de 2 dias, mas a verdade é que num espaço de 12 horas nós atingimos o valor máximo e mínimo de uma maré. Vamos começar por resolver isto à pata. Nós partimos de um seno que seguramente estará, como qualquer seno, entre 1 e menos 1. E isto agora é uma questão de determinarmos o contradomínio de uma função trigonométrica em que se usa sempre este método. Agora, a partir daqui temos de construir HT. No primeiro passo vamos ter que multiplicar tudo por 1,5 e vamos ficar com menos 1,5 menor ou igual do que 1,5 seno 0,5t mais 1 menor ou igual do que 1,5 e agora basta somar 2. E neste caso vamos ficar com 0,5 menor. Aqui já temos a nossa versão final, ou seja, EHT. E aqui temos 3,5. Atenção, não troquem aqui a ordem, porque se somarmos 2 e depois multiplicarmos por 1,5, bem, se somássemos 2 íamos ficar aqui com 1 e depois era esse valor que ia ser multiplicado por 1,5. Tem que ter atenção. Então, o máximo é de 3,5 metros. O mínimo é de 0,5 metros. Mas isto também se via facilmente na máquina de calcular, como vamos ver a seguir. Foi exatamente aqui que parámos na questão anterior. Vamos aqui àquilo que tínhamos feito. Estamos a ver aqui coisas a mais do que aquelas que precisamos. Vou começar por eliminar este ponto. E há uma função que também está aqui mais, que é esta. Vamos tirá-la. Bem, se eles querem um período de 2 dias, vamos pôr aqui um período de 2 dias. 48. Não sei porque não estou a conseguir carregar ali. Temos sempre esta hipótese. E, tal como digo, nós atingimos várias vezes por dia o mínimo e o máximo da maré. Vamos ver então o valor de cada um deles. Analisar gráfico. Mínimo. Posso ver já aqui. Está feito. Bem, nós não queremos isto. Estamos só interessados na ordenada. Agora vamos ver aqui noutro ponto o máximo. Pode ser aqui à ponta. E está feito. Os mesmos valores, 0,5 para o mínimo e 3,5 metros para o máximo. Questão 4. A Luísa vai construir uma tela retangular de 20 decímetros de perímetro,
mostro que a área da tela em decímetros quadrados, em função da medida x em decímetros de um dos lados, com o x entre 0 e 10, é dada por aquela expressão. Na sua resposta, comece por obter uma expressão para a medida da outra dimensão da tela em função de x. Então, vamos ver aqui uma coisa. Vamos desenhar aqui um retângulo em que um dos lados é x, logo este lado também será x, e este eu vou chamar de y. E aquilo que nós sabemos é que temos 20 decímetros de perímetro, ou seja, o 20 é igual a 2x mais 2y. Continuando, podemos resolver em ordem a y. 20 menos 2x é igual a 2y. E agora basta dividir tudo por 2. E fica 10 menos x igual a y. Sendo assim, já podemos dar a área em função apenas de x, porque inicialmente a área era só x vezes y, em função de duas variáveis. Agora conseguimos dar em função de uma. Ou seja, vai ser x e o y, que já sabemos que é 10 menos x. O que fica 10x menos x ao quadrado, fazendo aqui a respectiva distributiva. Já agora, também fazem sentido estes valores para o domínio da nossa função. Reparem que se x for 0 não existe um dos lados e nem sequer temos um retângulo. Quando o x está muito próximo de 10, ora, fica 10 mais 10 que é 20, ou seja, não sobra nada para y. 4.2. Para a pintura que a Luísa pretende realizar é necessário que a tela tenha pelo menos 16 decímetros quadrados de área. Determine entre que valores pode variar a medida x em decímetros de um dos lados da tela para ter a área pretendida. Apresente a sua resposta na forma de intervalo de números reais. Note que a área da tela em decímetros quadrados em função de x, que também está em decímetros, isto com x entre 0 e 10, é dada por aquela expressão. Então, nós queremos que a área tenha pelo menos, ou seja, seja maior ou igual do que 16. Bem, como é que se resolve uma inequação de segundo grau? Primeiro passo, passar tudo para um dos lados. Menos x ao quadrado mais 10x menos 16 menor ou igual que 0. E em cálculo auxiliar vamos fazer a equação de segundo grau correspondente. Isto resolve-se com a fórmula resolvente, mas estamos no exame de matemática B, por isso vai na máquina. Isto dá x igual a 2 ou x igual a 8. Depois faço aqui um pequeno esboço da parábola. Isto porque se trata de uma equação de segundo grau. Aquele sinal diz-me que ela tem concavidade voltada para baixo. Estes são os seus sinais. E aqui temos o 2 e o 8. Não esquecer que no contexto do problema não se deve passar para fora do intervalo de 0 a 10. Então, onde é que ela é menor ou igual? Porque a raiz é que eu pus aqui menor ou igual? Não sei. É maior ou igual que 0. Isto acontece então quando o x pertence ao intervalo entre 2 e 8 fechado. Peço desculpa por aquele sinal, não fiquem com a ideia errada. Aquele sinal só deve mudar se multiplicarmos ambos os membros da inequação ou dividirmos por um número que seja negativo. Mais uma vez, era a máquina também uma segunda opção. Vamos aqui a gráficos.
10x menos x ao quadrado. Vamos por aqui outra função com o 16. Respeitar o domínio da função, que é de 0 a 10. Não faz sentido também pensar em área negativa. Vamos ter de aumentar aqui. Se a outra função é igual a 16, 20 parece-me um bom valor. Já agora, vemos também a função toda. Vou pôr 30. Chegar aqui para baixo as funções para não estorvarem. Então, nós queríamos saber onde é que a área é superior a 16, ou seja, onde é que a função azul está acima da vermelha. Por isso, precisaríamos de ver estes dois pontos de interseção. Inferior, superior, cá está um deles. Fazer a mesma coisa para o outro. Chegar só para aqui os valores. E, mais uma vez, seria entre 2 e 8 a nossa resposta. 5. O João vai participar numa prova de atletismo. Admita que o tempo em minutos que um atleta demora a concluir essa prova é uma variável aleatória que segue a distribuição normal do valor médio 17,4 e desvio padrão 2,6. Nessa prova vão participar 86 atletas. Quantos atletas se espera que demorem mais do que 20 minutos a concluir o percurso da prova? Justifique a sua resposta. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 5 casas decimais. Como de costume, vamos fazer primeiramente isto à mão e depois vamos fazer na máquina de calcular. Juntei aqui a informação que era necessária. Neste caso, esta informação encontra-se no formulário de exame e puxo só então aqui a curva correspondente à distribuição normal. Vamos começar por pôr aqui o valor médio, que é 17,4. Nós queremos saber, para já, qual a probabilidade de demorar mais do que 20 minutos. Vamos ver aqui a diferença. A diferença entre 20 e 17,4 é de 2,6. Depois temos de converter isso em desvio padrão. O que é que eu quero dizer com isto? 2,6 é uma vez o desvio padrão. Se fosse, por exemplo, 5,2 seria duas vezes o desvio padrão. Como é uma vez o desvio padrão, vamos olhar aqui para a primeira. Vou pôr aqui também o primo do 20, que é o 14,8, sendo que este também se encontra a uma distância da média correspondente a uma vez o desvio padrão. Nós queremos saber a área de baixo do gráfico daqui para a frente, é só aquele bocadinho ali, e qual é a informação que nos é dada ali. Probabilidade de estarmos entre média menos desvio padrão e média mais desvio padrão, ou seja, é a probabilidade de estarmos entre 14,8 e 20, que é 0,6827. A soma de todas as probabilidades é 1, por isso se fizermos 1 menos este valor, temos o acontecimento contrário, ou seja, de estarmos do 20 para a frente e do 14,8 para trás. Dividindo esse valor por 2, temos então a probabilidade de estarmos ali naquele bocadito ali. Agora, isto é probabilidade, vamos ter de converter isto em atletas, ou seja, temos de multiplicar por 86, e isto dá 13,6. Eles aqui aceitavam duas respostas, tanto 13 como 14 atletas, isto como o número de atletas que se esperava chegarem depois dos 20 minutos. Mais uma vez, podíamos usar a máquina de calcular. Aqui na calculadora vinhamos a menu, estatística, distribuições, e vamos escolher a função de distribuição normal. O limite inferior seria 20, o limite superior seria mais infinito. Média de 17,4 e desvio padrão de 2,6. Cá temos o valor que depois teríamos de multiplicar por 86 para ficarmos então com um número de atletas.
Para quem lhe sobrasse tempo no exame e que goste de brincar com a máquina, podia vir aqui aos gráficos. Em F1 vamos introduzir a seguinte função. Vão aqui escolher a normal PDF. E os argumentos que isto leva é o x, que é a nossa variável, média, vírgula, desvio padrão. Bem, não se está a ver nada porquê. Bem, para já vou pôr aqui 0. Vou pôr aqui 1. Isto nunca será maior do que 1. Depois já se ajusta melhor. A média era em 17,4. Por isso vamos pôr aqui 0. Sei lá, se calhar uns 40. Só para se ver melhor. Lá está. Vamos pôr aqui, se calhar, 0,5 para ficar assim mais alto. E agora vinham aqui, menu, analisar gráfico, integral, limite inferior será 20, temos mesmo de escrever 20. E agora eu estou a andar com a mão para a frente, ela a partir de certa altura, aquela probabilidade já não mexe, mantém-se ali no 0,158655. É uma maneira também de visualizarem melhor aquilo que tinham feito. 5.2. A prova realizou-se numa pista circular, como se ilustra no esquema da figura 1. Sejam G a função que nos dá a distância em linha reta em metros do João ao ponto de partida X, minutos após o início da sua prova, durante toda a primeira volta. E H é a função que dá a taxa de variação instantânea da função G para cada valor de X. Bem, o que é uma função que dá a taxa de variação instantânea? Taxa de variação instantânea é, neste caso em concreto, a velocidade, de um modo geral, é a derivada da função G. Considero o gráfico representado na figura 2. Justifico que este gráfico não pode ser o gráfico da função G, nem pode ser o gráfico da função H. Vamos começar pela G, que é mais fácil. Eu olho para esta função e ela admite valores tanto negativos como positivos. Ora, uma distância não pode ser um valor negativo. E a partir daí está fora a hipótese desta função ser a função G. Então, uma das razões para que esta função não possa ser a função GX é que a função GX será sempre maior ou igual que 0, sendo uma distância. E a outra questão que também salta logo à vista, que é o G de 0 deveria ser 0, porque G é a função que dá a distância em linha reta em metros do João ao ponto de partida, X minutos após o início da prova. Ora, no início da prova, a distância ao ponto de partida seria 0. Então, no que respeita então a H de X, vamos ver uma coisa. Se isto, partindo do princípio que esta função fosse a H de X, então teríamos o seguinte. X, aqui 0, aqui é um valor qualquer, não interessa. Por aqui x1 e o final seria x2, só para ter aqui alguma coisa para pôr. x1, x2, aquilo que eu verifico é que a função h de x passa de negativa a positiva, o que faria com que o gráfico da função g fosse decrescente e crescente, atingindo aqui um valor mínimo. Ora, se a função g nos dá a distância ao ponto de partida, então, a partir do momento em que ele começa a correr, essa distância aumenta até chegar aqui ao ponto em que é máxima essa distância e depois volta a diminuir. Ou seja, exatamente o contrário daquilo que se verifica aqui. Questão 6. No cenário de um estúdio de televisão foi desenhada uma linha poligonal com segmentos de reta posicionados alternadamente na vertical e na horizontal. No esquema da figura 3, que não está à escala, representam-se 7 dos segmentos de reta que constituem essa linha. O primeiro segmento de reta posicionado na vertical tem 5 cm de comprimento. Este aqui. Depois temos um na horizontal com 8, um terceiro na vertical com 11. Ou seja, cada um dos segmentos de reta seguintes tem sempre mais 3 cm do comprimento do que o segmento de reta anterior. Então aqui claramente o comprimento dos segmentos de reta
é uma progressão aritmética de razão 3. Mas, vendo a questão primeiro, determine o comprimento do 13º segmento de reta posicionado na horizontal. Agora, temos de ter aqui atenção a uma coisa. Este 13º segmento de reta é dos horizontais. Então vamos ter que construir aqui uma sucessão só com os horizontais. Sendo assim, vou chamar essa sucessão de A de N. O nosso A de 1 há de ser o 8. E o A de 2 há de ser, neste caso, 8 mais 6, ou seja, 14. Ou seja, era aquele que estaria aqui. Daqui para aqui 3, daqui para aqui outros 3. E por aí fora. Então, esta sucessão dos horizontais tem uma razão de 6 e não de 3, como a sucessão dos comprimentos dos sucessivos segmentos de reta, independentemente de estarem na horizontal ou vertical. Este é o aspecto do termo geral de uma progressão aritmética. A de k mais razão n menos k. Vamos fazer para k igual a 1. E sendo assim, temos que A de n é igual a 8 mais 6, abre parênteses, n menos 1. E então o nosso A de 13 há de ser 8 mais 6, 13 menos 1. E quanto é que esta coisa dá? 80. Isto em unidades, 80 centímetros. Aqui era só mesmo terem atenção, porque a pergunta tinha uma rasteira, referia-se apenas aos horizontais e a razão era 6 e não 3. Questão 6.2. Se o comprimento total da linha poligonal for 15,5 metros, quantos serão os segmentos de reta que a constituem? Justifique a sua resposta. Ter atenção aqui ao seguinte. Aqui contam todos os segmentos de reta, tanto verticais como horizontais. Por isso, a progressão não é a mesma de há pouco. Eu esta vou chamar de B de N. E engloba todos os segmentos. Por isso, B de 1 é igual a 5. B de 2 é igual a 8. B de 3 é igual a 11, por aí fora. O seguinte tem sempre mais 3 cm do que o anterior. Ou seja, razão 3. Vamos por aqui o termo geral desta sucessão, que terá sempre este aspecto, P de K mais razão N menos K. Sendo assim, será o B de 1, 5, mais, aqui a razão é 3, N menos 1. Aqui trabalhamos com k igual a 1. Vamos simplificar isto, fazendo ali aquela distributiva. 5 mais 3n menos 3. 3n mais 2. Agora, o que nós temos aqui é a soma dos n primeiros termos daquela progressão e que é suposto dar 15,5 metros. Então, o S de n tem de dar 15,5. Se deixarem assim, está mal, porque é 15,5 vezes 100. Isto porque tem de estar em centímetros, porque tudo isto foi feito com base em centímetros. Seja 1550. Consultando o nosso formulário, ficamos com B de 1 mais B de N sobre 2. Tudo isto vezes N. A dar os 1550. Bem, quem é B de 1? B de 1 é 5. B de N é 3N mais 2. Tomem atenção que aquele N está para a fração toda, por isso vamos pôr aqui uns parênteses. E eu vou passar aquele 2 para o outro lado. Ficamos com
3.100. Tomem atenção que quando se passa aquele 2 para o outro lado, há uma tendência enorme de uma pessoa se esquecer de pôr aqueles parênteses ali. Vamos dar continuidade a isto. 7 mais 3n vezes n igual a 3.100. Vamos agora fazer a distributiva. Vou já pondo as coisas por ordem. Vai ficar 3n ao quadrado mais 7n. Isto vai dar uma equação de segundo grau completa, por isso eu aproveito para passar o 3.100 para aqui e pôr igual a 0. Não vou estar aqui a fazer a fórmula resolvente, vocês têm a máquina para isso. Então, n dá menos 33,3 dízima infinita ou n igual a 31. N é um número natural, por isso este não faz sentido no contexto do problema, mas n igual a 31 faz. Então, resposta final, 31 segmentos. Pergunta 7. A figura 5 é uma fotografia da Praça Dom Pedro IV em Lisboa, por volta de 1950, na qual se pode observar uma das suas fontes e o passeio que a circundava. O esquema da figura 6 representa a superfície ocupada pela fonte e pelo passeio. Neste esquema, que não está à escala, estão representadas duas circunferências concêntricas, tudo bem. A região sombreada representa o passeio. Os pontos O e P pertencem à circunferência maior, tudo bem. E o segmento de reta OP é tangente à circunferência menor. Admita que OP é 24 metros. 7.1. Determine a área da superfície ocupada pelo passeio. Apresente o resultado em metros quadrados, arredondando às unidades. Na sua resposta, designe por R o raio da circunferência maior e R minúsculo o raio da circunferência menor. E comece por escrever uma expressão para a área pedida em função de R maiúsculo e de R minúsculo. Bem, a área de uma coroa circular será sempre a área do círculo maior menos a área do círculo pequeno, que é este aqui que está a branco. Então, a área que andamos à procura é igual a π raio maior ao quadrado menos π raio menor ao quadrado. Só lembrar aqui que a distância de O a P é de 24 metros. Isto, à partida, parece difícil, mas é mais fácil do que o que parece. Aqui, o segmento de reta vermelho é o raio da pequenina. A verde, unindo ali o centro das duas circunferências ao ponto O, terá de ser o raio da maior. Então, eu tenho ali um triângulo retângulo com o qual eu posso trabalhar. Ou seja, consigo arranjar uma relação entre o R maiúsculo e o R minúsculo. Por então ali aquele triângulo. Aqui é raio maiúsculo, raio minúsculo. E aqui não é 24, é 12. Então, R ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais R minúsculo ao quadrado. Então eu posso pôr isto assim. Raio ao quadrado menos raio minúsculo ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 144. Agora, reparem o que é que acontece quando eu agarro na de cima e ponho o π em evidência. Fico com R ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. Ou seja, isto vai dar π vezes 144. E a piada disto é que eu nem sequer vou ter de saber quanto é que é o R maiúsculo e o raio minúsculo. Bem, isto não é para deixar assim porque temos de fazer o arredondamento da maneira que eles pedem. Ora, metros quadrados, arredondando às unidades. Seja 452 metros quadrados. 7.2 admita que na circunferência maior da figura 6 se
fixa um referencial ortogonal e monométrico, OXY, como se representa na figura 7. Relativamente a esta figura, que não está à escala, sabe-se que o segmento reta OP está contido na reta de equação y igual a x, e lembrar aqui uma coisa, OP são 24 metros. O ponto Q pertence à circunferência e tem coordenadas menos raiz de 50, raiz de 50, tudo bem. E a unidade do referencial é o metro. Determina a área do triângulo OPQ. Bem, a primeira coisa que me ocorre é a seguinte. Caso QO e OP fossem duas retas perpendiculares, era só multiplicar o 24 pela distância de OQ, que se tira facilmente. Agora, eu não sei disso. Se eles me dissessem, por exemplo, que QP era um diâmetro, então, por aquilo que sabemos do nono ano, este ângulo era seguramente 90 graus. Mas também não nos é dito isso. Bem, o que é que nos é dito? Bem, o segmento reta OP está contido na reta de equação y igual a x. Então, o declive da reta OP é 1. Então, vamos tentar descobrir o declive da reta OQ. Temos o ponto O, que é 0, 0. Temos o ponto Q, menos raiz de 50, raiz de 50. Então, podemos até fazer como fazíamos no nono ano. Diferença das ordenadas em cima, diferença das abscissas em baixo, com o devido cuidado. Temos de ser coerentes. Sendo assim, vamos pôr aqui raiz de 50 menos 0. Na de baixo, lá está a tal coerência, menos raiz de 50 menos 0. Então o declive dá menos 1. Então o declive da reta OQ é menos 1 sobre o declive da reta OP, o que faz com que estas duas retas sejam perpendiculares entre si. Então, para chegarmos à área do triângulo, basta multiplicar os seus catetos. Um deles, eu já sei quanto é 24. O outro, podemos usar a fórmula da distância entre pontos. Ou seja, a distância de O a Q é igual a raiz quadrada vai ficar aqui 0 menos raiz de 50 ao quadrado mais 0 menos raiz de 50 também ao quadrado, o que dá raiz quadrada de 50 mais 50, que é a raiz de 100, que dá 10. Sendo assim, a área do triângulo OQP, ou OPQ, como eles escrevem, é indiferente, é igual a 24 vezes 10, tudo isto sobre 2, o que dá 120 metros quadrados. Questão 8. Ao largo da costa portuguesa, um petroleiro encalhou e começou a derramar crude. Admita que a área S em quilómetros quadrados da mancha de crude no oceano T horas após o instante em que o derrame foi detectado é dada por aquela expressão. Então, atenção sempre às unidades quilómetros quadrados e o tempo em horas. 8.1. Algum tempo depois do instante em que o derrame foi detectado, foi acionada uma equipa especializada para intervir e minimizar o impacto ambiental do derrame. Desde o instante em que a equipa foi acionada até o instante em que esta chegou à zona do derrame, pronta a intervir, decorreram 3 horas e 45 minutos. Durante este intervalo de tempo, a área da mancha de crude duplicou.
quanto tempo decorreu desde o instante em que o derrame foi detectado até o instante em que a equipa foi acionada. O resultado deve ser apresentado em minutos, arredondando às unidades, em cálculos intermédios, 2 casas decimais. Vamos pôr aqui a nossa linha de tempo. Então, houve um instante em que o derrame foi detectado, que a mancha foi detectada, e algum tempo depois foi acionada a equipa especializada. Desconhecemos quanto tempo depois. E eu aqui vou chamar este instante de T0. Passadas 3 horas e 45, a equipa chegou ao local. Passaram-se 3 horas e 45 minutos. Mas já agora, como a nossa unidade de tempo são as horas, lembrar aqui que 45 minutos são 3 quartos de hora, 3 quartos é 0,75. Então aqui é o instante T0 mais 3,75. E, durante este período, a mancha de crudo duplicou. Ou seja, ela aqui tinha um determinado tamanho, dado por S de T0, e aqui tinha um tamanho que era o dobro desde aquele momento. O que é que eles querem então? Quanto tempo decorreu desde o instante em que foi detectado até o instante em que a equipa foi acionada? Ou seja, este intervalo de tempo. Ou seja, queremos saber o T0. Isto porque o nosso tempo, se olharem para aqui, ele está a contar desde o início. T horas após o instante em que foi detectado. Sendo assim, o que é que temos de fazer? Nós sabemos que a mancha, a área da mancha, neste instante, seja 3 horas e 45 minutos após o momento em que foi acionada a equipa, tem o dobro da área relativamente ao instante em que foi acionada a equipa. Então é isto que vamos ter de meter na máquina e é isto que vamos ter de resolver. Vamos pôr mãos à obra, abrir aqui os gráficos. Na primeira função temos a área da mancha, 3 horas e 45 após o momento em que foi acionada a equipa. Logo vamos ter que substituir o T por T mais 3,75. E aqui vamos abrir parênteses e meter x mais 3,75. Então fica aqui 1,4 de parte. Não se preocupem já com as janelas. Agora, aqui na outra função será o valor desta, ou seja, que é o dobro da área da mancha no instante em que foi acionada a equipa. Vamos pôr 2 vezes, abrir parênteses, meter aqui 10 mais 40, 1,2 x mais 1,4. Bem, no que respeita ao tempo, era entre 0 e 24. Áreas negativas também não creio. Agora, mais rápido se calhar ir aqui, janela, ajustar. Vou só pôr aqui um valor mais redondo, 320. E está feito. Agora é só ver ali aquela interseção. Menu, analisar gráfico, interseção, limite inferior, superior. O tempo deve ser arredondado às unidades.
mas nos cálculos intermédios, que é o caso, duas casas decimais. Lembrar que aqui o tempo está em horas e eles querem um tempo em minutos, esse sim arredondado às unidades. Por aqui estão duas casas decimais. Já agora ponho também aqui para a área, embora não seja muito relevante. Está feito, vamos copiar e continuar depois o exercício. Vamos terminar então de fazer isto, recordando aquilo que foi feito. Nós partimos do S de T0 mais 3,75 e dissemos que isto era o dobro da área em T0. Ou seja, 10 mais 40 ln de 1,2 e aqui sim T0 mais 3,75 mais 1,4, tudo isto a dar o dobro de ST0, que é 10 mais 40, faltam 40, ln de 1,2 T0 mais 1,4. E chegou-se a um valor de T0 de 0,75 horas, que facilmente se converte em minutos. Ainda há pouco falámos disto. 0,75 é 3 quartos de hora, ou seja, 45 minutos. E está a resposta dada. 8.2, o mesmo cenário da anterior, admita que a mancha de crudo é circular, com centro no centro onde o petroleiro encalhou, a 7 km da costa. Verifique se a mancha de crudo atingiu a costa nas 24 horas decorridas após o instante em que foi detectado o derrame. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Então, teremos de ver as dimensões da mancha 24 horas após o derrame. É só substituir o T por 24. O que dá 146,31 km². Este último cálculo poderia ser feito também na máquina de calcular. Teríamos de eliminar isto. Aqui é mais fácil eliminar a que está azul, que é F1. Não é preciso. E a F2, vou ter de tirar ali aquele 2. Outra coisa importante é o seguinte. Eu já tinha visto o gráfico desta função no exercício anterior. Além disso, conheço também este tipo de funções. Agora, eles querem saber se a mancha atingiu a costa durante as 24 horas. Ou seja, não era necessariamente às 24 horas. Agora, eu sabia que o máximo iria ser atingido neste instante. Agora, noutro tipo de função, o máximo poderia ter sido atingido algures entre as 0 e as 24 horas. Era preciso também tirar essa terra. Vamos então aqui a menu, traçar, traçado do gráfico, por aqui 24, carreguei outra vez no Enter, agora no Escape para tirar aquela seleção, arrastar isto para aqui, 2 casas decimais, e cá temos o 146,31. Vamos lá acabar com isto. Vamos pôr aqui a nossa mancha e queremos saber se o raio desta mancha é ou não superior a 7 km, que é a zona onde se encontra a costa. Sendo assim, vamos ter de usar esta área, 146,31, corresponde a π vezes raio ao quadrado, área do círculo. Resolvendo isto em ordem a raio,
r ao quadrado é igual a 146,31 sobre π. E raio, então, será a raiz quadrada de 146,31 sobre π, que feito o arredondamento com duas casas decimais, 6,82 km. Isto estava em quilómetros quadrados, logo o raio sai em quilómetros. E isto é menor do que os 7 km, que era a distância que a costa se encontrava do ponto onde ocorreu o derrame. Sendo assim, a mancha não terá atingido a costa.